Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe um tema que eu acredito que é a maior dificuldade de vocês, que é em relação à rede social, o Instagram. Como que a gente vai fazer essa comunicação para o nosso paciente, quais os conteúdos que a gente pode trazer para o nosso perfil e como que a gente vai se conectar então com o nosso paciente. Primeiro de tudo, a gente tem que identificar qual que é o nosso paciente, qual que é o público, qual que é o nicho que eu quero atingir. Então, eu tenho que estar muito bem delimitado esse tipo de persona, que é o nosso público-alvo. Então, vamos supor, o meu público-alvo são pacientes de 30 a 50 anos que desejam melhorar a sensação de derretimento na face e ainda melhorando mais o contorno facial. Então, tudo que eu trago de conteúdo explicativo, tudo que eu trago de resultados, a minha linguagem tem que ser para esse perfil de público. Outro ponto importante é a gente determinar o quanto que a gente quer entregar ali naquele resultado, porque isso vai estar relacionado diretamente com o nosso valor de venda. Então, suponhamos que a gente tenha uma demanda muito grande de atendimento, porém a gente faz só toxina botulínica. Então, eu preciso de muito paciente com um valor menos agregado, porque eu estou fazendo só um procedimento, para lá depois eu ter um faturamento maior. Então, se o meu objetivo é fazer vendas maiores atendendo menos pacientes, eu tenho que entregar também resultados melhores, que envolvem mais procedimentos e, consequentemente, o meu valor de venda vai ser muito mais agregado. Mas isso também a gente precisa de público qualificado, né? Então, público que tenha esse high ticket para comprar esse meu serviço. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é como que a gente vai organizar o nosso feed, né? Qual é a constância que a gente entrega ali de conteúdo. O ideal, o melhor cenário é quanto mais resultados, melhor. O nosso paciente, ele quer saber se você é bom e se você tem uma boa experiência para entregar para ele também no sentido da sua apresentação, da sua ambiência. Então, nada adianta ficar gravando conteúdos explicativos de qual é a diferença de Radiesse para Sculptra. O nosso paciente ele não quer saber isso. O nosso paciente ele quer saber de resultados. Então, pensando nisso, mais ou menos uma média do teu perfil, 70% tem que ser resultados e os outros 30% restantes tem que ser lifestyle, experiência do paciente na clínica e os bastidores. Outro ponto importante, a gente precisa falar diretamente da dor do paciente do que só propriamente falando e comparando ou explicando quais procedimentos vocês fazem. Então, sempre pensando, né? Se o paciente, o público-alvo de vocês, ele se queixa de sensação de derretimento, vocês têm que falar sobre essa dor, mas é sempre voltado para resultado. Em relação a perfil profissional e pessoal, eu uso o meu pessoal como o meu profissional, até porque 70% ali do meu perfil ele é profissional. Esporadicamente eu trago a minha lifestyle, atividade física, que é importante também, porque ali o paciente ele quer saber o que tu tá fazendo, quais os lugares que tu frequenta, ainda mais se vocês querem atrair um público de high ticket um pouco maior. Então, muito cuidado quando vocês forem se expor, porque a gente atrai aquilo que a gente transmite. Então, sejam estratégicos, sejam intencionais em tudo que vocês fazem, tanto de lugar que vocês frequentam, quanto tudo aquilo que vocês postam. Falando em tudo aquilo que vocês postam, em relação a stories, então tem que ter constância, tem que ser todos os dias constante. Os stories têm que ter começo, meio e fim. E todo dia vocês têm que postar resultados. Stories, na verdade, é onde mais vai prender a atenção dele e mais vai fazer com que ele tenha vontade de seguir vocês. A gente atrai aquilo que a gente transmite, então a gente precisa se conectar, mas nunca perder a nossa essência também. Então foram algumas dicas para vocês entenderem um pouco e se acharem como começarem, o que vocês fazem. Não se apeguem em contratar pessoas para gravar vídeos de vocês profissionais. Vocês têm que se apegar em criar portfólio para, de fato, atrair mais público de perfil qualificado para vocês. Então é isso. Mova-se com a Move e até o próximo vídeo.